Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia, clamando a bênção de Deus sobre cada um de nós. Queremos cada vez mais estarmos ligados ao Senhor. Queremos colocar nas mãos do nosso Deus o nosso coração por inteiro. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 175, onde a Bíblia diz o seguinte: Viva a minha alma para louvar-te, ajude-me os teus juízos. Salmo 119, o versículo 175. Nós queremos a cada dia vivermos para louvar ao Senhor. Queremos viver para cumprir os mandamentos e os ensinamentos do Senhor. Queremos amar a Deus sobre todas as coisas. Peço a Deus nesse instante que aonde você estiver, não sei se em casa, ou no carro, ou no metrô, em algum outro ambiente, mas que a mão do Eterno esteja estendida sobre a tua vida. Nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus a cada dia. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 40, o verso 1 e o verso 2. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã é diferente do capítulo que nós temos estudado todos os dias. Diante dos seus amigos, Jó tem tentado defender a sua própria integridade. Mas no capítulo de hoje, diante do Senhor, Jó reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade. Jó sabe que diante do Todo-Poderoso nenhum ser humano pode se considerar justo. Todos nós somos pecadores, indignos e falíveis. É por isso que Jó se aproxima de Deus com toda a humildade, com o coração quebrantado, esperando que o Eterno lhe receba e abençoe a sua vida. A partir do momento em que Deus se manifesta a Jó, falando com ele, proferindo as suas palavras, Jó abre o seu coração e o seu coração se torna quebrantado diante das palavras do Senhor. Deus começa a mudar a visão de Jó. Deus se revela para Jó de uma forma tão grandiosa que jamais Jó teve a capacidade na sua vida de ter tamanha compreensão de quem é o seu Criador. As únicas palavras de Jó diante do seu Deus é reconhecer a sua indignidade. Sou pecador, sou miserável, mas se Deus me permite que eu possa ter essa revelação de Deus, ele estava agradecido por tudo que o Senhor tinha feito pela sua vida. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, claramente Jó é desafiado na sua tentativa de repreender a Deus. Satanás, em sua fala, tinha declarado que Jó iria amaldiçoar a Deus, mas até então Jó não fez isso. Mas o erro de Jó é tentar dizer para Deus o que Deus deveria fazer. A grande obsessão de Jó em tentar justificar-se diante de Deus, ele muda completamente o seu pensamento quando ele contempla o Senhor. A sua busca nesse momento é receber a bênção do Onipotente. Ele reconhecia que era indigno, ele sabia a sua pequenez. Como é que ele poderia prevalecer diante de um Deus tão grandioso e majestoso? Como nós podemos ler no versículo 4, em vez de Jó falar, eu sou inocente, ele fala, eu sou indigno. Jó reconhece as suas falhas. Jó sabia que não passava de um trapo de imundícia. Jó sabia a trajetória da sua vida. Era a razão pela qual a cada manhã ele se levantava e se apresentava diante de Deus, porque ele sabia que os seus erros eram muitos, mas diante de um Deus santo, puro e íntegro, ele tinha que se humilhar, porque senão seria destruído. É por isso, amigo, que tenho falado a cada manhã da nossa necessidade de nos aproximarmos do Senhor. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais iremos reconhecer as nossas fraquezas. Quanto mais nós abrirmos o nosso coração para recebermos a revelação divina, mais pecador nós iremos reconhecer que somos. É por isso que a cada instante nós temos que clamar pelo nome do nosso Deus, temos que estudar a sua palavra, temos que pedir para que Ele se revele para nós, para que recebamos a salvação em Jesus Cristo. Se Jó pudesse resolver os problemas desse mundo diante da sua capacidade, da sua eloquência, Jó não iria depender de Deus. Portanto,
Já que ele não tinha condições de poder resolver os problemas desse mundo, ele tinha que viver uma vida completamente dependente do Senhor. É por isso que Deus se revela para Jó através do mundo moral, das maravilhas que ele tinha criado e também da esfera ética humana. Se Jó tivesse os mesmos atributos de Deus, se Jó fosse imanente, se Jó fosse transcendente, se Jó fosse imortal, Jó teria força para discutir com o seu Deus, justificar-se diante desse grande Deus. Mas já que Jó não tinha esses atributos, os seus atributos lhe revelavam que ele era um ser humano mortal, pecador, indigno. É por isso que ele se humilha, é por isso que ele se cala, é por isso que ele reconhece a sua pequenez diante do grande eu sou. As perguntas de Deus para Jó não tinham o intuito de embaraçá-lo, de deixar Jó errado, mas o objetivo das perguntas de Deus era levar Jó a refletir, a mudar de vida, a alcançar o coração de Jó, para que ele pudesse viver eternamente ao lado do Senhor. No versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o animal que é apresentado aqui na língua mãe, no hebraico, é um animal doméstico, um animal que uma pessoa cuidaria dentro da sua própria casa, seria um animal de estimação, mas quando ele é traduzido para a nossa língua, nós podemos ver que ele está no plural. Portanto, essa palavra designa um animal muito grande, não teria condições de alguém cuidar dentro da sua própria casa. A maioria dos intérpretes da Bíblia acredita que possa ter sido um hipopótamo, de repente um elefante ou um animal muito grande que em extinção hoje nós não encontramos nos dias em que nós vivemos. O que nós precisamos guardar no nosso coração é que se trata de um animal real, não é uma figura fictícia ou um ser mitológico, mas um ser que de fato viveu e eles testemunharam dessa espécie. A fala de Deus para Jó nesse capítulo revela para ele que toda a natureza não passa de um brinquedo nas mãos do Criador. Ele é soberano, ele é o grande eu sou, ele possui os atributos da divindade. Tudo que de fato ele criou está submisso às suas ordens e à sua palavra. O animal que é mencionado nesse capítulo, ele é um herbívoro. É um animal que está acostumado a viver dentro das águas, em grandes correntes. Só pode ser um animal de grande porte. É por isso que todo aquele que estuda profundamente a palavra de Deus acaba acreditando que seja um hipopótamo. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o estudo do capítulo 40 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Todos os dias, sem faltar um dia, nós precisamos nos deparar diante do nosso Deus. Quando nos encontramos com o nosso Criador, a nossa visão é mudada por completo. Deus muda a nossa forma de pensar, Deus transforma o nosso coração. Não há um encontro com o Criador que não possa causar um impacto em nossa vida. É a palavra de Deus que molda a nossa trajetória. Deus se revela gradativamente a todos aqueles que o buscam com todas as suas forças. É por isso que nesse instante eu reforço esse pensamento para mim e para você. Nós não podemos nos cansar nessa busca. Nós temos que fazer isso incessantemente. Clamemos a Deus para que a cada dia, diante desse encontro, nós recebamos a bênção do Senhor e um novo coração. Deus sempre tem prazer e alegria em conversar com aqueles que lhe buscam. É por isso que ele se revela. É necessário o ser humano ter esse desejo no coração. A iniciativa de salvar o ser humano cabe ao Senhor, mas o desejo de ser salvo está em nossas mãos. Nós temos que buscá-lo, nós temos que clamar por ele. Ele tem muitas bênçãos a derramar sobre cada um de nós, mas muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não buscamos, nós não clamamos, nós não pedimos, e é isso que temos que fazer a cada manhã. É por isso que nesse instante convido a você, clamemos por essa bênção, oremos ao Senhor, nos humilhemos diante do nosso grande Pai, abramos o nosso coração, sejamos submissos sempre nesse encontro, que a nossa postura sempre seja de aluno, nunca de professor. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, somos alunos na tua escola, queremos aprender cada vez mais de ti. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.